Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Gloriosa paz do Senhor Jesus, que nesta manhã vos encontre gozando de saúde, paz, alegria, harmonia, prosperidade dentro dos vossos lares, que a provisão e o milagre de Deus estejam em vossas vidas e a proteção do Todo-Poderoso sobre a tua família e a tua parentela. No dia de hoje estamos estudando a lição de número 13, datada de 28 de junho de 2020, é a última lição do nosso trimestre. E tem por título a Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O textuário de hoje está na Carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 11, onde Paulo diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a verdade prática proposta pelo nosso comentarista: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está na mesma carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20, bem conhecido por parte das nossas igrejas, onde Paulo aconselha aos crentes de Éfeso o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um trimestre, onde nós estudamos a carta aos Efésios, com riquíssimas doutrinas escritas por Paulo para aquela igreja, onde já se falou aqui sobre eleição, predestinação, iluminação, a libertação que nós temos do pecado, a igualdade de condição que Deus nos deu enquanto gentios perante o povo de Israel, e através do sacrifício de Cristo fez um povo só, de sorte que hoje Deus não tem dois povos na terra, ele tem um povo só, que é a sua igreja. E Paulo deixa bem claro que agora não há judeu nem grego, todos são um povo só, e que Deus revelou para esta igreja o mistério da sua graça. Nós acessamos a essa salvação pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Não foi por nossos méritos, na verdade, nos condenavam e nos sentenciavam à morte eterna, mas Jesus ele veio e morreu pelos nossos pecados. E Paulo, depois de falar tudo isso e colocar para nós a graça de Deus, como se manifestou, nos trazendo de volta a reconciliação com ele, Paulo ele nos instrui nesta carta a nós continuarmos firmes, porque a partir do momento que o homem aceita Jesus como Salvador, ele declara uma guerra contra o seu adversário. E aí Paulo, nesta carta, no final da carta, ele vai dizer assim: no demais, irmãos meus, além de tudo que eu já falei, diante de todo o exposto, diante de tudo que eu já escrevi, eu quero que vocês se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, porque agora nós entramos em uma batalha, e essa batalha é o inimigo invisível, nós não enxergamos ele, não vemos a sua estratégia, não vemos de onde ele vai atacar. Então Paulo está falando: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus já fez a sua parte de nos resgatar. Agora, quando nós aceitamos esse desafio, agora chegou a nossa vez de lutar. Não vamos lutar sozinhos não, porque Deus vai nos dar força. Só basta nós buscarmos. Agora, só que ele diz o seguinte: revesti-vos de toda, não pode faltar uma, é toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes. Então, nossa firmeza não depende de nós mesmos. A nossa firmeza depende dessa força de Deus, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, esse poder que nos capacita a continuarmos firmes. E Paulo lhe deixa bem claro também aqui que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, então nosso inimigo não é visível, não é físico, não é humano. O nosso inimigo, ele é invisível. É por isso que as armas desta terra não nos servem de nada para lutar contra o adversário. É preciso termos as armaduras de Deus, porque essas sim são capazes e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do adversário. Porque é através dessa armadura que é espiritual que nós podemos combater o nosso adversário, que é invisível. Então Paulo ele convoca a igreja para esta batalha, para esta luta, para este confronto, mas é preciso estar fortalecido, é preciso estar revestido. Se não tiver fortalecido e revestido, nem adianta entrar na batalha. Os irmãos compreendem que o soldado das forças bélicas mundiais,
eles precisam de estar fortalecidos com a boa dieta e precisam estar bem treinados para entrarem em uma batalha e saber utilizar todo tipo de arma de guerra e, além do mais, saber se proteger também. Mas de vez em quando ele precisa entrar em contato com seu capitão, com seu general, com seu superior. Nesse momento em que ele entra em contato com seu superior, ele precisa estar vigiando também, porque pode ser um momento de vulnerabilidade e ele pode ser atacado pelo seu adversário a qualquer momento. Então, a primeira parte da nossa lição, ela trata o seguinte: o preparo espiritual do crente para a batalha. E nessa primeira parte, isso aqui está dividido em dois subtítulos. O primeiro subtítulo diz o seguinte: fortalecidos no poder do Senhor. E o segundo, vigilantes em toda oração e súplica. A força não é minha, não vem de mim. A força vem de Deus, o poder, a capacitação vem de Deus. É por isso que Paulo ele nos convida a renovar a nossa mente, a ter uma vida de santidade, a ser cheio do Espírito Santo, porque a vitória não pode ser alcançada por outro meio. É uma batalha espiritual e a vitória só virá pelos meios espirituais. E quando ele fala para sermos vigilantes em toda oração e súplica, é exatamente esse exemplo. Eu preciso estar sempre em contato, ou visual, ou oral, audível, com o meu superior para ele me direcionar no campo de batalha para que nós não percamos a guerra, então ou a guerra ou a batalha. Mas nesse momento, até de eu entrar em contato visual ou audível com o meu superior, eu preciso estar em vigilância, porque o meu adversário pode aproveitar este momento para me dar um golpe mortal, um golpe fatal. Então, Paulo lhe aconselha: orando em todo o tempo. É orando na congregação, é orando no trabalho, é orando na rua, orando em qualquer situação. O crente deve estar em prontidão de oração. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, porque não adianta orar e não vigiar. É o conselho de Paulo como bons soldados de Cristo. Dessa forma, nós venceremos a batalha, mas do contrário, nós perderemos fatalmente esta batalha. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, precisamos estar fortalecidos nesse que já venceu, que tem experiência, para que nós também saiamos dessa guerra mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nesse segundo tópico, intitulado Conhecendo o campo da batalha espiritual, está dividido em três subtítulos desta vez. Diz o seguinte: o primeiro subtítulo, As astutas ciladas do diabo. O segundo subtítulo, O conflito contra o reino das trevas. E o terceiro subtítulo, As agências das potestades do ar. No primeiro subtítulo, que fala sobre as astutas ciladas do diabo, entenda essas ciladas como armadilhas que o adversário vai colocando a todo tempo no caminho, na caminhada dos servos de Deus, da igreja de Cristo, porque o que ele quer? Ele quer embaraçar a caminhada da igreja para que ela não prossiga, para que ela não avance. O nosso adversário, ele é o inimigo da igreja de Deus. Entenda que se no Antigo Testamento o adversário lutava contra a nação de Israel, no Novo Testamento ele tem um novo inimigo, que é toda a igreja em toda a face da terra. Se no Antigo Testamento os olhos do diabo, dos seus anjos, estavam voltados para um pequeno território no Oriente Médio, hoje o adversário está a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, está em todo o globo terrestre, tentando embaraçar, tentando traçar suas estratégias, armar suas armadilhas para que o povo de Deus se caia em embaraço. E de que forma é que ele arma essas armadilhas? Muita gente pensa que vem de fora, muitas vezes não vem de fora da igreja de Cristo. Às vezes até surgem dentro da própria igreja essas armadilhas por desavisados que dão lugar ao adversário, porque o propósito dele é destruir a igreja. E como é que ele vai destruir a igreja? Ele tenta confundir
a mentira com a verdade, como ele fez no Jardim do Éden. Ele pegou a verdade de Deus para Adão e Eva, converteu essa verdade em uma mentira, enganou o homem e conseguiu, nessa armadilha, derrubar o ser humano. A segunda parte é deturpar as escrituras. E ele tentou isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele tentou Jesus 3 vezes com a própria palavra, tentando deturpar as escrituras. Não estava desmentindo o que estava escrito, mas estava tentando trazer uma nova conotação, uma nova interpretação para as escrituras, como uma armadilha para destruir o Salvador do mundo. O terceiro ponto, que também é mais uma armadilha dele, ele tenta dissimular e induzir a dissimulação, a agir como se as coisas fossem as mais verdadeiras possíveis, mas por trás daquilo está arquitetado todo o seu plano para destruir a caminhada da igreja, de fazer falsos sinais para as pessoas acreditarem que é Jesus que está operando. Ele também faz sinais para trazer desviada uma igreja que o adora, em vez de estar adorando a Jesus Cristo, a Deus Pai, e buscando a verdadeira santidade para ir morar no céu. E ele tenta fazer esses sinais exatamente para mostrar que ele também tem igualdade, mas ele utiliza a palavra de Deus para mostrar esses sinais e induzir o homem ao erro. E fazer acusações também. Quem é que acusa? O nosso acusador? O adversário. Era ele que ficava, foi diante de Deus, apontar a fidelidade de Jó. E ele é o nosso acusador. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor vai de uma vez por toda destruir o acusador das nossas almas. E o sexto, semear a incredulidade. As pessoas estão ouvindo a palavra, estão vendo os sinais que Deus está operando, mas estão incrédulas. Ora, porque há muitas falhas em nosso meio, ora porque está se demorando de Deus cumprir uma promessa que foi feita, e vários outros motivos. Ele vai sempre atiçando as suas setas para tentar produzir essa incredulidade na vida do cristão. E ele sabe o seguinte, que se esse cristão ele começa a duvidar, ele começa a fraquejar na fé, ele vai abandonar o campo de batalha e vai retornar para ser dele novamente. Então ele traça esses meios para armar uma armadilha, montar uma armadilha contra a igreja de Cristo. E pior de tudo, nesses últimos tempos, que é o sétimo ponto aqui, promover ideologias anticristãs. Que aqui ele vai promover ideologia de casamento do mesmo sexo e série de outras ideologias que estão minando a nossa igreja, e isso acaba servindo como embaraço para a nossa caminhada. E aí o conselho é: revista de toda a armadura de Deus, porque senão vai ser presa fácil do adversário. O conflito contra o reino das trevas. Paulo ele traz um detalhe, que nós temos três hierarquias de inimigo. Primeiro, os principados. Segundo, a potestade. Ou primeiro, as potestades. Segundo, os principados. E terceiro, as hostes espirituais da maldade. Onde é que essa batalha é travada? Nos lugares celestiais. Alguém pode dizer assim, mas é no céu? Não. Lugares celestiais aqui está se falando que acontece em um mundo espiritual. Não acontece no bairro de São Caetano ou na cidade de Londres, no país da França. Acontece no mundo espiritual, aonde tiver um soldado de Cristo, ali está um campo de batalha. E é por isso que o crente deve estar a todo momento revestido com essas armaduras. Entendamos que o exército romano, ele usava as armaduras apenas em momentos de guerra. Mas a guerra do crente, ele é constante, ele tem que estar revestido de toda a armadura, sempre revestido com a armadura, essas armaduras de Deus, porque a batalha ela surge no momento e na hora que nós menos esperamos. Então, quando
se fala aqui que o conflito acontece nos lugares celestiais, está se referindo que a uma batalha no mundo espiritual. Quando se fala no nosso inimigo, está se falando em três hierarquias que dominam ou predominam nessa batalha, que é as potestades, os principados e as hostes espirituais da maldade. No subtítulo 3 ele fala dessa organização. Os poderosos, que são as potestades aqui, eles agem muitas vezes até comandando reinos, né? Direcionando o político, o executivo, aqueles que estão em determinado poder territorial, e essas potestades eles agem dentro de um território. E vem agora os outros que são subordinados, que são os principados, que também são subordinados a essas potestades, e vem as hostes espirituais, que são os demônios, que estão subordinados a todos esses, agindo em confronto com cada um dos cristãos dentro da igreja. Logo, irmãos, o que nós vemos aqui é que o reino das trevas ele é organizado. Nós não temos o poder para vencê-los se não estivermos abrigados debaixo destas armaduras. Nós só temos a capacitação para lutar contra essas hostes infernais se estivermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder e revestidos com toda a armadura. Do contrário, nós não conseguiremos vencer. Mas para que nós não fiquemos com depressão, com a síndrome do medo, do pânico, o Deus que nos chamou, ele nos promete vitória e nós seremos mais do que vencedores. Então, acima de todas essas potestades e principados está o nosso general. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E não há nada que o adversário possa fazer se não for a permissão de Deus. Para o adversário tocar em Jó, Deus permitiu-lhe, Deus teve de lhe dar a permissão. E ele ficou limitado apenas ao que Deus determinou. Então, para nós não ficarmos temerosos, precisamos acreditar que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas. Acreditar em nós mesmos? Não. Maldito é aquele que confia em si mesmo, e bendito é aquele que confia no Senhor. Então, confiando no Senhor, eu fico observando que às vezes tem pessoas que muitas vezes disse lá atrás, o diabo está debaixo dos meus pés. E hoje onde é que estão essas pessoas? Não estão dentro da casa do Senhor, porque o adversário desafiou o adversário com seus próprios méritos e simplesmente foi flagrado em uma de suas armadilhas. Que nós possamos continuar em nossa humildade, porque somos dependentes de Deus, carentes de Deus, e a nossa vitória vem dele. Por fim, o último subtópico da nossa lição: as armas espirituais indispensáveis ao crente. Esse modelo de armamento, de armadura, é um modelo antiquíssimo, usado pelos soldados romanos. Paulo poderia ter pego qualquer outro tipo de indumentária de guerra daquela época, ou da Grécia, ou egípcia, mas ele usou exatamente a romana, que estava dentro do contexto dos Efésios, né? Os Éfesos estavam dentro do Império Romano e conhecia muito bem os soldados romanos e as indumentárias que eles utilizavam para se aparelharem para a guerra. Então Paulo pegou esses exemplos para trazer para a nossa batalha espiritual. A armadura de Deus não é para usar, é para nos forçar a nos submetermos ao uso dessas armas para sermos vitoriosos. Não é para usar nossas armas próprias, não. Porque nossas armas próprias elas não são eficazes contra este tipo de guerra. Nosso inimigo é invisível, é espiritual. Precisamos de algo que possa detê-lo no campo espiritual.
Quais são as nossas armas indispensáveis? Ele fala sobre estarmos cingidos os nossos lombos com a verdade, e que é o princípio, o primeiro instrumento que ele nos dá de guerra, essa verdade ou esse cinto era utilizado para garantir mobilidade para o soldado, né? As peças estavam seguras através desses cintos, e a verdade ela nos assegura também. Quando Paulo ele faz uma analogia com o cinto, o que seria o cinto nas armas espirituais? A verdade liberta, a verdade transforma. A verdade é o antídoto contra o pai da mentira, que é o nosso adversário. E o outro armamento é a couraça da justiça. A couraça da justiça, que era um órgão, uma peça que protegia os órgãos vitais, exemplo de coração, pulmão, as vísceras, o intestino. Essa couraça fazia com que o soldado entrasse na batalha mais confiante, porque a batalha ela era corpo a corpo. Então, qualquer vacilo, o soldado inimigo poderia cravar a espada em um dos seus órgãos vitais. Então, a couraça já fazia essa proteção. Sim, calçado dos pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando fala de calçado dos pés, o material que era utilizado para confeccionar essas botas de batalha, não podia ser alpercatas, eram de couro, e haviam partes que eram reforçadas exatamente para não ser atingido por instrumentos afiados, e tinha que garantir a segurança do soldado em terra, porque soldado no chão não luta. Então tinha que dar estabilidade para o soldado continuar de pé na sua batalha, e não podia ser algo que debaixo do couro que derrapasse, tinha que ser algo que lhe desse firmeza. Então, por isso que Paulo diz que depois de fazer tudo, ficar firme, que não adianta lutar e depois estar prostrado, tem que continuar de pé, calçado dos pés na preparação do Evangelho da Paz. A paz nos dá esta firmeza. O Evangelho da Paz nos dá essa firmeza, nos dá essa segurança, nos dá essa garantia. Quem não tem esse Evangelho da Paz como calçado, ele se prostra. Quem não tem esse Evangelho da Paz como calçado, ele simplesmente escorrega. Mas é preciso ter a segurança, a firmeza nesse Evangelho da Paz, que a vitória será conferida à igreja em qualquer batalha que for travada. E um outro elemento aqui de defesa é o escudo da fé. O escudo ele é mais um elemento de defesa, e que ele não protegia apenas o peitoral. Ele protegia a cabeça, protegia o peito, protegia em determinado momento as laterais, as pernas. Então, com a visão do soldado, ele conseguia ver o ataque do adversário, e ele conseguia posicionar o escudo na direção daquele armamento bélico. E aí eu quero dizer para os irmãos, esse escudo é a fé. A fé ela tem que nos proteger dessas setas, dessas lanças, dessas espadas que são deferidas contra a igreja de Cristo. Eu preciso continuar crendo, é a minha fé que me faz estar protegido, ou ter os meus órgãos vitais protegidos no campo de batalha. Mas ainda tem um outro elemento de batalha. Esse elemento ele não é só de defesa, é o único elemento de ataque e de defesa, que é a espada. Ela serve para atacar o nosso adversário, como serve também para nos proteger de um golpe deferido pelo nosso adversário. E quem é essa espada? Essa espada é a palavra de Deus. É ela que vai de encontro às ideologias, às filosofias, a ciência que muitas vezes quer derrubar o que nós acreditamos, deturpar as verdades de Deus, e é através desta palavra que nós conseguimos combater o adversário. Foi esta palavra que Jesus usou
na sua tentação e venceu o adversário, e foi esta palavra que nos fará chegar até os céus, e é ela que nos faz estar protegido e faz também nos defender dos ataques do adversário. Que nós, enquanto Igreja do Senhor, não deixemos ou não nos descuidemos da verdade que eu sinto, da retidão que é essa coraça da justiça, da paz que vem das boas novas, que é o nosso sapato, que nos dá a segurança onde nós andamos, que nós não vamos cair, que nós vamos nos manter firmes, o escudo, que é a nossa fé, que nos protege desses dardos inflamados, e a salvação, que é o capacete, que nós utilizamos na nossa cabeça. Percebam que o capacete ele é utilizado para proteger o crânio. E ele não protege apenas o crânio contra alguém que vem com espada, ou de alguém talvez que lance uma flecha à distância, ou uma lança também à distância, mas nos protege também o crânio de uma queda, de uma pancada na cabeça. Então, o adversário sabe que o coração é um órgão vital, e se o coração for atingido, o soldado ele vai a óbito, mas existe também uma outra forma de ir a óbito, que é atingindo o cérebro, que causa morte cerebral. Então, para proteger esses dois órgãos vitais, nós temos o capacete da salvação. Eu sou salvo e nada vai tirar a salvação de mim. Ninguém vai arrancar a salvação de mim, porque foi Jesus que me concedeu, que me conferiu, que me confiou essa salvação. Eu tenho que estar com esse capacete da salvação para não ser presa fácil, inclusive das seitas e heresias que andam permeando sobre a terra nesses últimos dias. Então, com o meu capacete da salvação, eu estou com minha mente guardada de qualquer seta do adversário que venha colocar em risco a minha salvação. Então, que Deus nos abençoe, que possamos estar assegurados nesta palavra, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta, ela exige de nós um certo esforço de continuar buscando o poder de Deus para estarmos capacitados e estarmos revestidos contra todas as investidas do adversário. Deus nos dá a visão espiritual para sabermos de onde vêm os ataques do nosso adversário, e é por isso que precisamos estar em contato direto com ele, orando em todo o tempo. Só assim ele terá a oportunidade de nos avisar onde está o nosso risco, onde estão as armadilhas que o adversário eles têm tramado contra nossas vidas, e tenha certeza que você tem um Deus que te guarda, que te protege, mas façamos também a nossa parte. Visualizamos nesta imagem um soldado romano vestido a caráter com sua indumentária de guerra, com o capacete, que para nós é a salvação, com a espada, que para nós é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com o escudo, que simboliza a fé, com a couraça, que para nós é símbolo da justiça, e calçado os seus pés, que para nós é a preparação do Evangelho da paz. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás, ou seja, suas estratégias, não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Que Deus abençoe a todos. Essa parentela também, meu Senhor, que nenhum mal venha suceder aos teus filhos. Ó Deus amado, que as nossas armaduras estejam sempre prontas, meu Senhor, para toda a batalha, onde ela se travar, para que depois de passarmos pela batalha, podemos estar de pés e estarmos firmes, meu Senhor. Deus amado, encerramos esse trimestre, neste dia, agradecendo a Ti pelas lições maravilhosas que Tu nos tem dado, meu Senhor, de aprendizado, que possamos, meu Deus, desfrutar desse aprendizado durante toda a nossa carreira espiritual e ministerial, e através de todo o aprendizado que nós adquirimos, meu Senhor, que possamos também conquistar as nossas famílias, nossos vizinhos, porque a Tua vinda está próxima. Deus, toca no coração desta vida que está orando comigo nesta hora. Meu Deus, faz o milagre acontecer na área, meu Senhor, que eles mais carecem, que ele mais ou ela mais precisa neste momento. Intervém na situação difícil, meu Senhor, que o Teu servo, a Tua serva
estar atravessando. Ó Deus amado, entra neste emocional, meu Senhor, e controla, meu Senhor, para que o teu servo, a tua serva não venha entrar em depressão, meu Senhor, ou em alguma situação, meu Senhor, psíquica, meu Senhor amado, que venha trazer embaraço à sua rotina, meu Deus. Eu te peço agora, meu Deus, que tu possas abençoar esta casa, este lar, estas crianças, meus Senhor, os idosos, no nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao rei como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, as promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve